Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 16, versículos de 1 a 8. Assim está escrito: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o verei, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Aqui temos um texto tratando sobre o dia da ressurreição de Jesus. Conforme Jesus disse, o terceiro dia ele haveria de ressuscitar, e ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Jesus, então, foi preso, julgado e condenado a uma morte de cruz, portanto, foi crucificado. Quando deu a hora, ele rendeu o espírito, entregou a Deus e, portanto, ali ele morreu e foi sepultado. E estas mulheres que guardaram o sábado, passado o sábado, elas foram comprar aromas para ungirem o corpo de Jesus. Era Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Essas três mulheres de fé, de coragem, de compromisso. Enquanto os discípulos fugiram e ficaram amedrontados, as mulheres se mostraram valentes, corajosas e presentes no momento mais difícil para a vida de Jesus. No entanto, aqui, tendo ele sido sepultado, elas então decidiram entre si comprar algumas especiarias e levarem ao sepulcro para com elas ungir o Senhor Jesus. Isso estava no coração delas e, portanto, elas tiveram este compromisso e firmaram-se e não arredaram o pé. Compraram especiarias e no primeiro dia da semana, ainda logo ao nascer do sol, portanto, bem cedinho, elas se dirigiram então para o sepulcro. Mas sabiam que o sepulcro tinha na boca uma pedra que funcionava como a porta, que estava fechando o sepulcro. E o pensamento delas era quem poderia remover a pedra do sepulcro. Mas quando chegam lá, elas observam o que foi que aconteceu. Elas olham e veem que a pedra estava revolvida, era uma pedra muito grande, portanto, causava mais admiração ainda. Quem será que teria revolvido aquela pedra tão pesada e tão grande? Mas quando ela se dirige ao sepulcro, elas vê ali um mancebo assentado, que é um anjo que Deus colocou ali para dar testemunho de que Jesus não estava mais ali. Quando elas chegam diante e ficam apreensivas, ele diz a elas: Não vos assusteis, buscais
a Jesus Nazareno que foi crucificado. Ele já ressuscitou, ele não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. E elas viram o lugar, mas não viram a Jesus, porque lá ele não estava mais. Mas o anjo disse a elas que fosse dizer aos discípulos e a Pedro que Jesus ia adiante deles para a Galiléia e lá eles haveriam de vê-lo. E elas então saíram com a pressa necessária, possuídas de temor e de assombro, não dizendo nada a ninguém, senão indo ao encontro dos discípulos e de Pedro para transmitir a eles a mensagem que elas haviam recebido. Então, dentro desse texto, nós encontramos aqui lições preciosas ensinadas pelas mulheres. É sobre o que vamos refletir. Então, a ressurreição de Jesus nos faz refletir sobre os nossos papéis que desempenhamos no serviço do Mestre. Qual tem sido o teu papel em desempenhar a vida cristã? Qual tem sido o meu papel que tenho desempenhado em servir a Cristo? Como nós temos representado o Senhor aqui na terra? Então, a ressurreição de Jesus faz refletir-nos sobre isto, porque nós encontramos aqui 3 mulheres que se prontificaram. Dentre tantas pessoas que estiveram diante de Jesus, os discípulos, as multidões, apenas 3 mulheres foram ao sepulcro de Jesus. Encorajadas, animadas e comprometidas a desempenhar o que elas sabiam ser algo que estava proposto para cada uma delas. Então nós, olhando neste ponto, nós vamos agora começar a refletir. No versículo 1 diz que elas compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Significa que elas desembolsaram algum valor, algum dinheiro, para comprar algo que elas iriam usar para ungir o corpo de Jesus. A lição que nós temos aqui é que elas usaram dos seus recursos, provando o amor que elas tinham para com Jesus em comprar estes aromas para colocar sobre o corpo de Jesus. Então, a primeira coisa, elas não eram apegadas a ponto de não fazerem nada por Jesus. Então, elas usaram dos seus recursos financeiros e compraram aromas para irem ungir a Jesus. Então, os recursos dessas mulheres foi usado para uma boa causa. Talvez ninguém tenha pensado nisso, mas essas 3 mulheres, elas pensaram e pensaram muito, a ponto de cumprir aquilo que concordaram entre si. Então, desembolsaram o dinheiro para comprar os aromas, provando que elas, de fato, amavam a Jesus. A segunda lição que nós encontramos é que elas não somente compraram as especiarias, como elas foram em direção ao sepulcro, e conforme diz no versículo 2, no primeiro dia foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Então elas tinham como prioridade chegar cedo, ou seja, a primeira coisa que elas queriam fazer e estavam decididas a fazer era chegar aonde estava o corpo de Jesus. Então elas priorizaram isso. Podiam ter tantas outras coisas, mas elas abriram mão de tudo para priorizar o que elas foram fazer no sepulcro. Então, diz-nos que elas priorizaram servir, ou seja, o coração dessas mulheres estava pronto para servir, e nada
iria tirar do propósito, do coração delas, de fazer esta ação com o corpo de Jesus. Então elas tinham a prioridade, priorizaram, isto foram bem cedo, no nascer do sol. E seguindo, elas perseveravam, elas não retrocederam, porque no versículo 3 está dito o seguinte: elas diziam: quem removerá a pedra da porta do sepulcro? Elas sabiam que tinha lá um obstáculo, uma dificuldade, e elas não tinham forças suficientes para revolver aquela pedra. Então estavam perguntando: quem nos revolverá a pedra? Elas não levaram ninguém com elas. Foram apenas 3 mulheres. Mas elas perseveraram. Elas não retrocederam, não desanimaram. Não adianta a gente ir, a pedra é grande, a pedra é pesada, nós não vamos poder fazer nada, nós vamos perder tempo. Não, nada disso. Elas perseveraram. Elas não voltaram atrás. Elas não desistiram. Elas continuaram na missão de ir até o sepulcro, apesar dos obstáculos que encontrariam pela frente. Mesmo assim, elas não desistiram e não se desanimaram. Elas foram até o lugar do sepulcro. E veja, quando elas chegam diante do sepulcro, os versículos 4 a 6 diz assim: e olhando viram que já a pedra estava revolvida. Aquilo que elas vinham pensando ser um obstáculo, na maneira como elas priorizaram o corpo de Jesus, perseveraram e não desistiram, então a pedra, o obstáculo, já não existia mais. E diz: e olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde puseram. Então elas atentaram, elas prestavam atenção em todos os detalhes. E olharam com atenção e descobriram que o obstáculo, que era a grande pedra pesada, que elas vinham pensando pelo caminho, já não existia mais. Já tinha sido revolvida. O obstáculo foi tirado diante delas. E uma vez que o obstáculo foi tirado, elas encontraram o caminho aberto para chegar até o sepulcro. No entanto, elas não viram Jesus lá, porque, como ele havia prometido, ele ressuscitou ao 3º dia. Deus o ressuscitou e ele já não estava mais ali. E o que fazer agora? Com as especiarias que compraram, os aromas, se Jesus não estava ali? Desanimar? Gastamos dinheiro à toa? Não, elas não reclamaram. Elas deram-se por satisfeitas e bem-aventuradas por ir ao sepulcro e saber que Jesus havia sido ressuscitado conforme prometera. Mas elas receberam uma mensagem daquele anjo, está no versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Por que a diferença de discípulos e a Pedro? Porque Pedro havia negado a Jesus por ocasião do seu julgamento. E a partir dali não teve mais o contato com Jesus. Quem sabe quando Jesus dissesse, dizer aos discípulos, Pedro dizia: eu não sou mais discípulo, eu neguei o mestre. Mas as coisas de Deus são certas. E dizer aos discípulos e a Pedro: Pedro, você não pode faltar, ele vai encontrar-se com você. Que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. Então observamos aqui, elas receberam agora uma mensagem para proclamar o Cristo que elas foram para ungí-lo, estava vivo, ressuscitado.
E elas então o que fizeram? No versículo 10. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Mas ela chegou lá proclamando a mensagem. Ou seja, Deus concedeu àquelas mulheres o privilégio de elas comunicar que a morte foi vencida pelo Senhor. Ele venceu a morte. Não estava mais no sepulcro, mas já tinha sido ressuscitado e tinha ido realizar a sua obra e apresentar-se aos seus discípulos. Então, observamos aqui lições preciosas ensinadas pelas mulheres. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Que lições foram estas? Elas usaram dos seus recursos para comprar aromas para ungir o corpo de Jesus. Segundo, elas priorizaram ir ao sepulcro logo cedo ao nascer do sol. Terceiro, elas perseveravam em ir, mesmo sabendo que tinha lá um grande obstáculo, uma grande e pesada pedra. Mas quando elas persistem em ir, elas tomam atenção de que a pedra já está removida. O obstáculo já foi tirado da frente. E agora, quando elas recebem a mensagem, recebem o encargo de proclamar que Jesus ressuscitou e que elas deveriam dizer aos discípulos e a Pedro. Elas foram e contaram. E eles, então, passaram a seguir e serem alcançados por Jesus, ressuscitado diante deles por um espaço de 40 dias. A nós compete seguir as lições que estas mulheres nos ensinaram. Nós temos que desempenhar o nosso papel no serviço do Mestre. Em algumas vezes haverá necessidade de desembolsarmos algum valor para comprar alguma coisa como prova do nosso amor para realizarmos a obra de Deus, bem como também priorizar as coisas do Senhor, servir a Ele com o coração em prontidão e perseverar, mesmo sabendo que vamos encontrar alguns obstáculos pela frente. Mas é preciso seguir e estar atento que aquilo que pensamos ser um impedimento, quando chegamos ao lugar desejado, ele já não existe mais. E atentar com atenção e glorificar a Deus, porque ele operou um grande milagre revolvendo aquela pedra. E a partir dali, recebemos do Senhor uma mensagem para anunciar a outros e que devemos fazer. Então, que possamos aprender estas lições que nos foram deixadas por estas mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Querendo Deus, amanhã retornaremos.